Estamos aqui de volta, né, conforme prometido. Hoje a gente vai falar o restante, né, daqueles 10 passos do Guia Alimentar para a População Brasileira. Né? Então nós vamos dar continuidade falando sobre esses 10 passos para alimentação saudável. No outro vídeo a gente falou os 5 primeiros passos, né, e hoje a gente vai falar os outros 5 restantes. Ok? Então quem não lembrar, dá uma olhada lá no outro vídeo, que tem uns passos bem interessantes, né, para poder estar adequando essa alimentação aí e sendo mais saudável. Então, passo número 6, ele fala de fazer suas compras em locais que ofereçam alimentos in natura ou minimamente processados. Né? A gente já falou a respeito dos alimentos in natura e minimamente processados, né? Quem tiver dúvida pode olhar o vídeo anterior. E quais são esses locais? São locais muito simples, né, que encontrados em toda a cidade. Por exemplo, as feiras livres, feira do produtor, né, locais que tem aquelas frutas e verduras frescas, que acabaram de ser colhidas, e isso facilita muito para quem está querendo seguir uma alimentação mais saudável. Principalmente porque os pequenos agricultores vão estar produzindo em menor quantidade. Né? E muitas das vezes eles podem estar utilizando também menor quantidade de agrotóxico. Se você tiver em um local que faz esse cultivo de alimentos orgânicos, melhor ainda, né? Porque aí você vai saber que aquele alimento está sendo produzido com adubos naturais, livre de agrotóxico, e isso melhora muito a qualidade do alimento. Outra dica que ainda está dentro desse 6º passo é observar a sazonalidade dos alimentos. O que é isso? A estação, a época. Que cada período do ano tem aquele alimento que a natureza produz facilmente. Isso vai facilitar também na hora da compra. Que o alimento da época, aquela fruta da época, né? Por exemplo, agora passamos agora pela época das goiabas, né? No mês de março. Então a goiaba ela vai estar num preço mais baixo. Né? E mais livre de agrotóxicos. Por quê? Porque já é a época dela ser produzida. Né? Então vai ficar mais fácil você achar naquela banca de verduras a verdura, o legume ou a fruta num preço mais razoável, né? E numa qualidade maior, justamente porque ela provavelmente vai estar livre de agrotóxicos, não teve que ter nenhuma força maior para produzir ela. Então é isso, dentro desse 6º passo, né, procurar locais que ofereçam esses alimentos aí in natura ou minimamente processados, né, as feiras livres, e observar qual que é o alimento da época. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta aí que são os sites de busca, né, Google, Yahoo, que falam pra gente se colocar lá alimentos da época do mês de março. E ele vai mostrar para você qual que é o alimento dessa estação, que vai ficar melhor, mais saudável para você poder consumir, ok? O passo de número 7 do guia fala de uma coisa muito legal, interessante, que tem sido deixado até um pouco para trás, né? As pessoas hoje em dia não fazem muito essa prática, que repassar, né, as suas habilidades culinárias e desenvolver essa habilidade culinária. Então, se você tem o dom, gosta de cozinhar, a gente tem que desenvolver. É muito melhor um alimento que é preparado por você, na sua casa, você sabe qual que é o ingrediente que está indo nele, do que um alimento comprado pronto. Então isso é muito interessante. Eu gosto de cozinhar, mas eu tô um pouco sem ideia. Vamos começar então a compartilhar essas ideias aí. Eu tenho uma receita, minha vizinha tem outra amiga tem outra, o outro amigo também gosta de cozinhar, tem outra receita. Então compartilhar essas receitas e experimentar novas receitas fazem parte de uma alimentação saudável. Né? Aí você pode estar mudando os ingredientes, buscando ingredientes que façam melhor a sua saúde, usando também esses ingredientes que são naturais ou minimamente processados e diminuindo a quantidade de alimentos processados e ultraprocessados. Né? E isso é importante porque também culturalmente a gente continua continuando essa ação de partilhar receitas. Nossas avós, bisavós partilhavam essas receitas, tinha um caderninho de receita, né? E hoje tem diminuído com o tempo. É importante manter essa cultura
do compartilhar receitas. Isso também pode ser uma forma de terapia ocupacional, ter as suas receitas ali e parar, tirar um tempo para poder cozinhar, né? E experimentar novos sabores e treinar mais essa habilidade, ok? Chegando ao passo de número 8, e aí eu já deixo uma pergunta para vocês aí. Quanto tempo você tem tirado do seu dia para planejar a sua alimentação? Né? Falamos tanto de alimentação, as pessoas hoje em dia falam tanto sobre peso, sobre obesidade, mas às vezes focado nesse problema. Mas é importante também tirar esse tempinho do dia para planejar. Olhar lá na despensa quais alimentos estão dentro da validade, quais estão fora da validade, passar aquele que já está para vencer para frente para poder ser usado, né, mais rápido. Tirar realmente esse tempo, o tempo para ir fazer as compras, né, planejar o cardápio da semana. Isso é tão legal, né? Você ter, eu tenho tal ingrediente, então eu vou planejar esse cardápio no final de semana, vou planejar o cardápio também. Fica muito melhor, você tem um menor gasto, né, nessas compras, sabendo o que você já tem em casa, vai evitar o desperdício, né? E é importante também dividir as tarefas da casa em relação à alimentação com as outras pessoas. Cada um pode pegar aí uma parte dessa tarefa, né, que é cuidar da alimentação, né, e utilizar esse tempo aí para poder planejar em conjunto. Né? Dessa forma, a alimentação pode ser mais prazerosa também, quando ela é melhor planejada, tá ok? Então esse é o 8º passo que a gente tem no guia. O penúltimo passo que o guia nos coloca fala sobre dar preferência, quando você estiver fora de casa, dar preferência a locais que oferecem essa comida pronta na hora, né? Comidas feitas na hora. Ou seja, uma boa opção é os restaurantes self-service. Comida aquilo, que você chega lá, a comida foi feita na hora. Né? Além disso, é bom observar qual é o tipo de tempero, perguntar, conversar com quem faz essas preparações, qual o tempero que ele utiliza, se é o tempero natural ou se é industrializado, quanto tempo aquela comida fica ali na cuba exposta. Né? Hoje em dia também a gente tem que prestar muita atenção quais são as medidas sanitárias que o local utiliza, né, de higiene mesmo, para evitar que você seja mais uma estatística de um surto alimentar. Né? Nós sabemos que existe um período ali de no máximo 2 horas para a comida ficar exposta depois de preparada. Depois desse tempo já pode ter multiplicação de bactérias ou outros agentes aí que podem causar uma infecção intestinal, mas quando estiver fora de casa muito melhor essa opção de ir a um restaurante que a comida é feita na hora e não pronta, né? Ou algum lanche, alguma coisa que já está ali preparado há tempos, ok? Então, sempre que estiver fora de casa, bateu aquela fome, procurar um restaurante ou um local que a comida está sendo feita na hora, fresquinha. Chegamos ao nosso 10º e último passo do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é importantíssimo também e indispensável, que é ser crítico às informações que são veiculadas na mídia, na internet, na TV, aquela propaganda que a gente vê de um suco, de algum outro produto alimentício. A gente tem que estar sempre sendo muito crítico em relação a isso. Por quê? Toda empresa ela quer vender. E para vender, lógico, ela vai fazer a sua propaganda e nem sempre aquela propaganda condiz com o que o alimento é de verdade. Nem sempre o alimento é tão saudável assim. Né? Muitos sucos de fruta, da fruta mesmo, ele não tem quase nada. Né? Geralmente ele é um alimento ultraprocessado. Então é importante estar atento a essas informações que são veiculadas aí na mídia, na internet, na televisão, no rádio, seja onde for. Parar para pensar, olha, será que é isso mesmo que eles estão falando? Né?
não só em relação ao alimento, mas em relação ao corpo, né? A esse padrão de corpo que a gente vê hoje em dia, que o corpo tem que ser esbelto, magro, aquela coisa toda, né? Nós sabemos que cada corpo tem o seu próprio padrão. O que é um corpo bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Então é bom a gente estar sempre sendo crítico, ou seja, parar, observar o que é que está sendo falado. Em relação a dietas também, são várias dietas da moda que estão por aí, cada dia uma dieta nova. Em tempos de pandemia, existem aqueles alimentos milagrosos, né, que são colocados aí como alimentos que vão resolver todos os seus problemas de saúde. E hoje a gente sabe que isso não é uma verdade, né? O que faz a gente ser saudável é um conjunto de atitudes, de alimentos, de atitudes de atividade física, de sono, de bem-estar. Então não tem um alimento sozinho que vai te deixar saudável. Então sempre que tiver dúvida, pesquisar, ler mais a respeito, ser mais crítico, procurar saber. Tem tanta variedade de aplicativos hoje em dia. Eu uso um muito bom que se chama Desrotulando. É um aplicativo que ele faz a leitura do código de barras, ele te dá a nota do que é aquele alimento que você está comprando da prateleira do supermercado. Então, quem quiser baixar ele, experimentar, ele tem uma versão gratuita, muito bom mesmo. E é isso aí, tá sempre atento. Tudo que vier de informação, não pegar aquela informação e acreditar que ela é a única. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos esses 2 episódios, né, falando sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Espero que vocês tenham gostado das dicas. São dicas muito simples. A maioria vocês podem já ter ouvido falar, mas é importante a gente estar relembrando, colocar em prática, tiver dúvida, pesquisar mais a respeito, procurar saber. Com certeza, seguindo essas dicas aí, você já vai estar no caminho certo para ter uma alimentação saudável e adequada, ok? Beijo, beijo, até mais!